Gente, até quando a gente vai ficar refém disso? Não precisa, não precisa. Vamos conversar sobre isso, sobre administrar o nosso tempo, para a gente poder focar na faxina, focar no trabalho, caso você tenha um empreendimento, caso você trabalhe fora, filhos e também para a gente descansar e poder se divertir. Meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce e Ordem, e aqui a gente conversa sobre todos os tipos de ordem, inclusive a ordem do nosso tempo, que é o que a gente vai conversar hoje. Vamos entrar aqui numa compreensão sobre gerações, tá? A geração dos meus pais, de repente a realidade dos seus pais, se você tiver a mesma idade que eu, se você tiver aí entre os seus 34 anos, se você tiver aí com uns 40 anos ou até com uns 20 e poucos, você vai perceber que os seus pais, eles têm uma outra maneira de levar a vida, principalmente a mulherada que cuida da casa, tá bom? Aquelas mães mais empenhadas em cuidar da casa, principalmente aquelas que decidiram por serem somente donas de casa, elas estão muito empenhadas em performar dentro de casa. Ou seja, as donas de casas, elas vivem sempre em função da casa, a todo momento limpando, a todo momento varrendo, a todo momento ajeitando, e elas estão para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu sei que tem umas que são mais tranquilas, mas são a exceção. Aquelas que trabalharam fora ou ainda trabalham fora, né? Mas trabalharam fora durante a vida, você pode perceber que ao chegar em casa, elas viviam em função de arrumar a casa. Tem uma geração que chegou mais recente, e assim, de um modo geral, gente, a gente é muito diferente da realidade de outros países. Brasileiro, em modo geral, ama a casa limpa, ama a casa organizada, mas de uma maneira geral, gente, eu sei que tem exceção, de repente você seja exceção, mas calma, preste bem atenção no seu círculo de amigos, você vai perceber na internet que as pessoas comentam. Brasileiro detesta faxinar. É por isso que aqui essa profissão é tão desvalorizada. Enquanto lá fora essa profissão é muito valorizada, lá fora digo assim mais Estados Unidos, né? É uma profissão mais valorizada, mais bem paga. Aqui não é não. A gente encara esse tipo de atividade de forma inferior. E por que eu estou falando sobre tudo isso? É para você entender como você se comporta e qual é o tipo de comportamento que você está tendo dentro de casa. Porque às vezes a sua dificuldade de ter tempo para descansar, ter tempo para estudar, ter tempo para a família, é a maneira com que a sua cabecinha está funcionando. Ou às vezes você tem tempo de descansar, tem tempo de trabalhar, tem tempo de estudar, mas nunca tem tempo de arrumar a sua casa. Por quê? Porque você colocou na sua cabeça que existe certo tipo de prioridade. Então, de repente, na sua cabecinha, a prioridade, dependendo da geração que você está, ou de repente, da geração que você pertence, né? Ou de repente, pela maneira com que você foi educado, você tá muito naquela de performar. Não, eu preciso performar, eu preciso, quando o assunto é faxina. Tem que estar tudo sempre limpo, tem que estar tudo sempre impecável, tem que estar assim, tem que estar assado. Até, por exemplo, de repente, tem gente que teve experiência de sempre ter crescido em casa super desorganizada e super, sabe, suja. E aí, quando casou, quis fazer o completamente oposto. E aí tá ali, ó, só vivendo pra faxina. E tem gente que já tem uma outra cabeça. Às vezes a mãe era dona de casa ou a mãe trabalhava fora e colocou na sua cabeça que você tem que sempre se dedicar à sua profissão, à sua carreira. E aí você sempre vai deixando a limpeza da casa para lá e você tem até uma diarista, ou às vezes não tem, que seja, que é até pior. E aí o que acontece? As coisas vão se acumulando e a sua casa sempre suja, sempre desorganizada. Gente, não precisa ser assim. As coisas elas podem ter um equilíbrio, tá bom? Para ter um equilíbrio, você não precisa gastar 50% do seu tempo para uma coisa e 50% para outra. Não, tudo é questão de organização, de estratégia, de priorizar uma hora uma coisa, de priorizar outra hora outra coisa. Então vamos conversar sobre isso, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: 4 horas do seu dia podem ser dedicados à sua família, podem ser dedicados ao seu lazer, podem ser dedicados aos seus estudos. Eu sei que tem muitas de você aqui que tem a realidade que gasta horas e horas do trânsito. Horas e horas, né, saindo do trabalho para chegar em casa. E aí, quando chega em casa, quer priorizar uma coisa ou outra, né? Ou prioriza arrumar a casa, é a hora que eu tenho para arrumar a casa, fazer tudo. Ou deixa tudo para lá e prioriza a família e tudo mais. Então, assim, fica aquela
dificuldade de saber administrar bem o tempo, mas até mesmo dentro do meio de transporte, você pode administrar bem o seu tempo, dependendo daquilo que você faz dentro do meio de transporte. Olha, eu, por exemplo, quando ficava 3 horas indo e 3 horas voltando, né, saindo de casa, eu tentava otimizar ao máximo o meu tempo dentro do meio de transporte, fazendo minhas orações, lendo, estudando e fazendo outras coisas que eu precisava fazer que, de repente, dentro de casa, eu não teria tempo, mas não teria mais disposição para fazer. Então, eu fazia no meio de transporte, até mesmo, gente, quando eu ficava em pé, esmagada no trem ou no metrô e tudo mais. Então, assim, tudo é uma questão de prioridade e aquilo que você percebe que é possível fazer dentro daquele tempo. Para você que é dona de casa ou que faz home office, às vezes você está desperdiçando o seu tempo mesmo assim. Você não está fazendo o melhor do seu tempo. Então, vamos imaginar que você use 6 horas do seu tempo para você cuidar da sua casa. Você que é somente dona de casa. Você gasta esse tempo somente para limpar a sua casa. Você tem 6 horas para limpar. E às vezes você não está usando 6 horas, você está usando 12 horas para poder fazer tudo, até mais. Você está vivendo em função disso. Então, assim, não precisa. Se você se organizar direitinho, dá para fazer até tudo em 5 horas. E aí tem até uma horinha de almoço, dá para você descansar. Se você usar técnicas bem aplicadas, que nem aqui no canal, eu já apresentei para vocês o método Flylady, que fez com que eu pudesse administrar melhor o meu tempo. E aí eu tenho mais tempo para poder estudar, para poder cuidar dos meus filhos e tudo mais. Gente, 4 horas desse tempo sobrando, se você usa o método Flylady, e se você realmente tem os seus horários bem organizados, o que que você pode fazer com o seu tempo? Tem muita coisa que você pode fazer e às vezes o que acontece? Quem está naquela pegada, naquela função de ser só dona de casa, esquece que tem outras coisas que pode fazer. E aí quando tem tempo sobrando, fica assim, e agora? O que que eu faço? Não sei o que que eu faço, não sei o que fazer. Eu tô aqui, tá? Minhas crianças, não sei como me comportar. Por quê? Porque ficou tanto tempo em função da limpeza da casa que nem sabe mais o que fazer. Então, eu queria muito conversar aqui com vocês sobre isso. O que que você pode fazer com essas 4 horas que lhe restam para você aproveitar a sua vida? Então, para você que não tem filho, ou para você que tem filho, você pode cuidar da sua vida espiritual, você pode cuidar do seu intelecto, tem tanta coisa para fazer. E eu listei aqui algumas coisas que você pode fazer. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: descanso, tá? Às vezes você se culpa de que você não deve descansar. Gente, o descanso é primordial. Para você fazer um trabalho eficiente, você tem o direito de descansar. Você não precisa descansar, de eterno, né? Você não precisa ficar a tarde inteira descansando. Não, não tem essa necessidade. Mas você pode separar um tempinho para você descansar. Principalmente se você não dorme bem à noite, se você cuida dos seus filhos pequenos durante a noite, ou de repente, se você tem uma rotina muito pesada, de trabalho pesado, ou então você de repente tem uma rotina de muito tempo dentro do meio de transporte para você que trabalha fora. Eu sei que eu estou falando aqui agora para quem está em função de dona de casa, mas eu sei que tem muita gente que assiste que não é dessa realidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se sintam culpadas de descansar. O descanso ele faz parte, tá bom? E é muito necessário esse descanso para você fazer melhor, com mais qualidade, todo o resto das coisas, porque você vai ter mais bom humor para você tratar as pessoas da sua casa, você vai ter mais bom humor para você cuidar das coisas do seu trabalho. Então, por favor, dedique um tempo para o seu descanso, combinado? O segundo ponto que é essencial para quem é cristão aqui no meu canal: oração. Se você tem dito que você não tem tempo de rezar, que você não tem tempo para Deus, na verdade, o que está lhe faltando é prioridade no seu tempo. Você precisa entender que oração é a sua prioridade, gente. Por que que eu coloquei descanso e oração assim por primeiro? Porque são coisas essenciais para que a gente possa estar bem na hora de trabalhar. Se a gente está só vivendo em função do trabalho, do trabalho, do trabalho, e a gente não coloca o nosso corpo para descansar, a nossa mente para descansar e a nossa alma para descansar em Deus, a gente faz todo o resto pessimamente. A gente começa a ser mal educado com os outros, ou a gente começa a se fechar, a gente começa a se isolar, ou de repente a gente começa a fazer as coisas mal feitas, e aí a gente fica sobrecarregado, vem o burnout. A gente não precisa viver dessa maneira. Então, dedique um tempinho da sua rotina da manhã ou da sua rotina da noite, pode ser 10 minutinhos, é aquele momento que você vai ter de oração com qualidade com Deus. É uma oração assim realmente frutuosa que vai fazer toda a diferença para sua vida, tá bom? Terceiro ponto, que é muito importante que as pessoas não pensam: leitura. E quando eu falo sobre leitura, tem muita gente que ama ler, por exemplo, livros de coaches, nada contra coaches,
Nada contra livros instrutivos, né, que te ajudam a viver melhor, né, te ajuda, sei lá, a ter mais qualidade de vida, te ajuda a mudar o seu mindset, a sua mente, seja lá o que for. Só que é muito importante também que você leia histórias. E se você, por exemplo, não tem a possibilidade de comprar um livro agora, porque você não sabe nem por onde começar, e se você tem uma Bíblia em casa, ou de repente você tem uma Bíblia fácil de conseguir, você, mesmo que não acredite naquilo que está escrito, se você ler aquelas histórias, você vai ter grandes ensinamentos para sua vida. Gente, é assim, desde sempre, o ser humano ele cresceu contando histórias e ouvindo histórias. E foi assim que as pessoas foram crescendo como homens e mulheres de caráter. Se a gente perde de vista as histórias e a gente só lê coisas instrutivas que fala, faça isso, seja assim, seja aquilo, vai ser muito difícil a gente realmente colocar tudo aquilo em prática. Porque para você colocar em prática, você precisa de técnica, você precisa de método. E aí você vive em função de ler livros que vão dizendo para você, ou assistir vídeos dizendo para você o que você deve ou não deve fazer, só que você não tem dentro do seu imaginário como fazer, como agir. Então você sabe que você tem que ser uma pessoa, de repente, que tenha o hábito de se alimentar melhor, ou que tenha um hábito melhor de, sei lá, de acordar cedo. Ou você precisa ser uma pessoa que saiba administrar o seu tempo, ou você precisa ser uma pessoa mais gentil, porque você é uma pessoa super nervosa, ou você precisa ser uma pessoa mais diligente, porque você é uma pessoa muito preguiçosa, ou você precisa ser uma pessoa, enfim, mais ordenada, porque você é muito bagunceira. Quando você ler uma história onde os personagens, eles estão te mostrando tanto as pessoas que têm esses vícios da preguiça, da bagunça e da ira, e tem outros personagens que mostram o completo oposto e até mesmo personagens que são complexos, que mostram como as pessoas elas vão lutando, né, vivendo com os vícios e as virtudes. Aquilo vai entrando dentro de você de uma maneira que você consegue colocar melhor em prática. Porque aquilo, você tem na sua cabeça um imaginário de como as pessoas se comportam e aquilo vai mudando quem você é. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado com os filmes que a gente assiste e com os livros que a gente lê, que muitas vezes a gente vai colocando esses personagens dentro da gente de tal maneira e vai se afeiçoando tanto por esses personagens que daqui a pouco a gente está agindo como eles. Que é como você conviver com as pessoas e você acaba pegando um sotaque, você acaba pegando um trejeito da pessoa. Os personagens são capazes de fazer isso. Se você não tem a possibilidade de ter pessoas próximas a você como exemplo de como agir, de como viver, os personagens dos livros, eles vão te ajudar nisso. Então, explore mais a leitura no seu dia a dia. 10 minutinhos do seu dia são o suficiente para mudar quem você é. Cuidar da sua saúde também é essencial. Quantas vezes, por falta de tempo, você está deixando de ir ao médico? Você está deixando, muitas vezes, de ir lá para poder comprar um medicamento, vai adiando, vai adiando, vai adiando, e não vai lá, por exemplo, trocar a receita que você precisa para poder conseguir o teu remédio. Vai adiando e vai adiando e não vai conseguindo separar tempo para você fazer um exercício físico. Então, isso também é muito essencial na sua vida. Cuidar da sua saúde também é prioridade. Eu quis dar um enfoque na leitura porque eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia já fala sobre cuidar da saúde, já fala sobre exercício físico, então eu não quero falar muito sobre isso. Mas tenha isso também em vista, cuidar da sua saúde. É também preciso cuidar da sua aparência. Dentro do método Fly Lady, ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre o autocuidado e a importância de você se vestir bem. Então, não perca isso de vista. Seja um dos primeiros hábitos a você adquirir. A maravilha que é você cuidar da sua própria aparência. Você não precisa, né, estar dentro de casa como uma top model de salto alto e super maquiada. Você não precisa disso, mas você precisa estar bem cuidada. Você precisa estar com uma aparência boa. Você precisa cuidar minimamente de si para você ter mais energia, ter mais disposição e também, de alguma forma, servir melhor os outros. Porque é muito mais agradável, por exemplo, você ser bem atendido num estabelecimento, no hospital, por uma pessoa que está bem vestida, do que uma pessoa que está maltrapilha, que está com roupa manchada, roupa rasgada. Então, às vezes, é assim que a gente se apresenta para o nosso marido, para os nossos filhos. E a gente não percebe que a gente não está, de alguma forma, dando o nosso melhor, porque a gente está fazendo um monte de coisa, mas visualmente parece que a gente não gostaria nem de estar ali. Que é aquela velha máxima de que a pessoa está super largada dentro de casa, e aí quando você se arruma, quando você começa a ter o hábito de se arrumar dentro de casa, as pessoas que estão dentro da sua casa, que não estão acostumadas, começam a falar: você vai sair para algum lugar? Você vai para algum lugar? E aí você percebe: caramba, eu só me arrumo para estranhos. Eu não me arrumo para as pessoas que eu mais amo. Pense nisso.
É muito importante que você também dedique nesse tempinho que você tem dessas 4 horas para você planejar coisas para você fazer com a sua família, com seus amigos, com seus filhos. Então, de você sonhar a fazer viagens, viagens pequenas, não precisa ser viagens mirabolantes e tudo mais, mas não precisa ser somente viagem, pode ser um planejamento de um passeio curto na praça, na esquina da sua casa, que às vezes você não vai, de tanto que você fica dentro de casa, em função do seu trabalho, em função das coisas de casa, e aí você não vai no parquinho com seus filhos, você não vai visitar um amigo, você não dá um passeio com o seu marido, e vai adiando, e adiando, adiando, e vocês vão vivendo em função do trabalho, vivendo em função das tarefas, e não se dedicam um tempo para estarem conversando, para estarem sorrindo, para estarem se divertindo. Isso é muito importante para a nossa saúde mental e espiritual. Também é legal você criar tradições familiares. É tão legal ver as pessoas sei lá, em determinado época do ano a gente tem o hábito de a gente fazer um jantar especial, né? Então, por exemplo, eu já vi o pessoal falando assim, quando é festividade mariana, a gente faz um jantar diferente aqui em casa. Quando é dia de São José, a gente faz tal coisa. Porque quando é aniversário de fulano, né? A pessoa recebe um café da manhã na cama, então já vira uma tradição familiar. Então, pensar nessas tradições familiares é legal, porque isso vai ficar na memória, tanto sua, do seu marido, de outras pessoas que já são adultas, mas principalmente das crianças. Imagina as crianças crescendo e quando se tornarem adultos, sentirem saudades. Poxa, era tão legal ver o dia do aniversário do meu irmão, o dia do meu aniversário, porque a gente já sabia, a gente já esperava que a gente ia ter aquele café da manhã na cama, sabe? Ou ia ter aquela mesa posta muito bonita no café da manhã do dia do nosso aniversário. Então, essas tradições são coisas que vão gerando um vínculo maior dentro da nossa família. E é isso que a gente quer, que a nossa família seja cada vez mais unida. E para você que tem filhos pequenos e às vezes você não sabe o que fazer na hora de estar ali com o filho, você vive tanto em função da faxina ou do trabalho profissional, dos estudos, que você, quando chega na hora de você estar ali com a sua criança, você não sabe muito bem o que fazer e como agir. Eu quero deixar uma lista muito rápida aqui para você sobre o que você pode fazer. Até mesmo se você não tem filhos, às vezes você recebe sobrinhos, você recebe filhos dos seus amigos e você não sabe muito bem como tratar, como receber essas pessoas. Às vezes a pessoa vai ficar uma temporada na sua casa, e aí, o que faz para poder entreter aquelas crianças, não necessariamente deixá-las o dia inteiro na frente da TV para você ficar ali descansando. Poxa, é tão legal você ter um tempo dedicado também para as crianças. Então vamos conversar sobre isso. Para você que tem filhos, uma rotina diária de leitura. Ter livros, ter contos, livros curtinhos para você fazer uma leitura antes de dormir, ou quando a criança chega do colégio, você ter aquele tempo dedicado no café da tarde para você fazer uma leitura com a criança. É muito importante essa leitura para várias coisas, gente, mas principalmente para o vínculo na família. Isso cria mais união, entende? Então você vai estar mais perto dos seus filhos. Você não vai estar só aquela pessoa que está prestando serviço para os seus filhos, mas você vai ser mãe. E mãe é aquela pessoa que realmente gera vínculo com seu filho. E se você não dedica um tempo para a leitura, você vai perdendo uma boa oportunidade de você criar vínculo com seus filhos, tá bom? Outra coisa que você pode fazer também são brincadeiras lúdicas. Que tipo de brincadeiras lúdicas? Você pode brincar de faz de conta, você não precisa passar horas e horas com a criança. Mas se você dedicar 30 minutinhos ali para brincar com a criança, de você brincar de boneca, de você brincar de carrinho, de você contar histórias, inventar coisas enquanto você está brincando com a criança, isso vai ser tão legal para ela, para a memória dela, para o desenvolvimento dela e para vocês se aproximarem, tá bom? Então pode tanto ser brincadeiras lúdicas como aquelas brincadeiras tradicionais. Por que não passar as brincadeiras que você fazia quando criança e ensinar para os seus filhos que muitas vezes não aprende com ninguém, não aprende às vezes na escola, não aprende em casa, tantas coisas, empinar pipa, bolinha de gude, pular corda ou pular amarelinha, brincar de pique-esconde, às vezes eles não aprendem isso em outros lugares. E você pode ser a pessoa que vai passar o bastão e você falar assim, olha, é assim que eu brincava quando eu era criança, né? Muitos lugares do Brasil, as crianças não estão mais brincando na rua por conta da violência e tantos outros fatores, às vezes fica só no apartamento. Então é importante que você, de alguma forma, ensine essas brincadeiras para os seus filhos, tá bom? Outra coisa que você pode fazer também é trabalhar atividades que estimulem a coordenação motora dos seus filhos. E, mais uma vez, não só estimular a coordenação motora, também vai gerar vínculo familiar. Então, brincar de massinha, você brincar de cortar as coisas, recortar, colar, rasgar, amassar papel.
Tudo isso ajuda a você estar ali com o seu filho conversando, é a oportunidade que você tem de conversar, de você brincar com ele. Você não precisa de brinquedos mirabolantes. Se você tiver um pedaço de papel e você começar a amassar e rasgar o papel, já vira brincadeira. E você pode também fazer uma coisa mais requintada, como uma dobradura. Por que não aprender a fazer dobraduras diferentes? Barquinho, avião, etc. É legal também. Outra coisa que você também precisa muito fazer nesse tempo é dedicar o tempo com os seus filhos para ensinar autonomia. Ou seja, que eles aprendam a escovar o dente sozinho. Às vezes as crianças elas já estão muito grandes e ainda não sabem escovar o dente sozinho, não sabem tomar banho sozinho, não sabem arrumar uma cama, não sabem uma tarefa doméstica, inserir os filhos também nas tarefas domésticas. Tudo isso vai fazendo com que eles cresçam e se tornem adolescentes e futuramente adultos autônomos e não dependentes dos outros, folgados, né? Então isso vai ensinando para eles diligência, ou seja, que eles sejam disciplinados também no trabalho. Então, você não precisa somente brincar com seus filhos. Principalmente quando eles são bem pequenininhos, eles amam participar de todas as atividades dentro de casa. Se você ensina eles a dobrarem uma roupa, eles amam. Isso aí, assim, é a descoberta do universo. Se você espera para ensinar isso somente quando eles estão maiores, crianças maiores ou adolescentes, às vezes você perdeu a oportunidade do interesse genuíno da criança de estar ali prestando atenção na hora de aprender. Se você, desde pequeno, está ali atento, ensinando as coisas, quando chegar na adolescência você tiver outras coisas mais importantes para ensinar, eles vão estar te ouvindo. E por último, gente, que eu já conversei com vocês sobre planejamento familiar, né, de passeios e tudo mais, você também ir passear, não ficar somente no papel, no planejamento. Ir passear, andar na rua, né, andar pela redondeza junto com as crianças, isso faz toda a diferença para o seu vínculo familiar. Então, olha quantas coisas que você talvez esteja perdendo porque você está focando somente no trabalho, no ganho do dinheiro, ou às vezes de deixar sempre a casa em ordem, sempre a casa um brinco, sempre a casa, né, tem que estar tudo muito perfeito, e aí você está perdendo a oportunidade de ter um autocuidado, de ter um tempo com seu marido, de ter um tempo com seus filhos, e às vezes você está gastando, sei lá, 20 horas do seu dia fazendo um monte de coisa que está fazendo só o seu tempo se esvair, está fazendo a sua vida se esvair, e a única lembrança que as pessoas vão ter de você era uma pessoa que estava a todo momento ali, ó, só esfregando, esfregando, fazendo as coisas e não sei o que, não sei o que lá, e não lembra de como você conversava, de como você ria, de como você falava, e a gente não quer que essas sejam as lembranças que as pessoas tenham da gente, a experiência que as pessoas tenham da gente, mas que as pessoas lembrem-se também da gente como pessoas agradáveis, né, como pessoas divertidas, e também que a gente tenha, de alguma forma, a maneira de ter essa troca de experiência, né? De nós termos coisas para ensinar aos outros e também nós possamos aprender com aqueles que estão ao nosso redor. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e conta aí nos comentários se você gosta desse tipo de formato de vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos assim. Eu tenho muitas outras ideias, se vocês gostarem, pode deixar que eu vou fazer muitos como esse. Combinado? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!